Brasil, passando rapidamente aqui pelo Brasil, como o João Sixu já foi embora, eu posso apresentar aqui uns dados de carga tributária bruta, que ele disse que não serve para nada, né? Mas, estou brincando, na verdade, a abordagem dele é que não dá para a gente analisar a carga tributária bruta descontextualizada. Vamos tentar, então, contextualizar um pouquinho. Nós temos aqui a evolução da carga tributária do Brasil desde o início da década de 70, né? A gente dá uma olhada aqui, nos anos 70, a carga tributária média de 23%, aqui tem inflação e crescimento, passamos para uma média de 25% na década de 80, esqueço esse ponto de 90 aqui, porque isso aqui é um problema de dado, ninguém consegue entender o que aconteceu com os dados em 90, por incrível que pareça. E a década de 90 foi, na realidade, o grande avanço da carga tributária, embora a média de 28%, nós saímos aqui em torno dos 23,5% de carga tributária para 32,5%, né, esses 8% de crescimento, de avanço da carga tributária apenas na década de 90. E estamos aí com o último dado oficial da carga tributária de 2008, número de 35,8%, ainda não foram divulgados os dados de 2009, se estima-se uma pequena queda, obviamente, com a crise, nós tivemos uma redução na arrecadação superior à queda do PIB, então nós teremos pelo menos uma redução da carga tributária federal. Esse dado realmente não tem muito sentido, essa comparação, o pessoal gosta muito de falar que nós temos carga tributária de nível da OCDE, mas essa análise descontextualizada não tem sentido. Eu gostaria de fazer uma análise que está diretamente relacionada com a questão da distribuição da renda e seus efeitos sociais, né? Primeiro, nós temos aqui um gráfico que mostra aqui o PIB per capita, uma medida de desenvolvimento, e a carga tributária. Aqui estão os dados para os diversos países, né? Essa é a linha de tendência, né? Países com maior carga tributária têm maior níveis de desenvolvimento, maior PIB per capita, com toda a deficiência que é essa variável para medir desenvolvimento. E o Brasil é um ponto fora da curva no sentido negativo, né? Nós temos uma alta carga tributária bruta para uma PIB per capita de nível médio, pelo menos em relação a esses países aí. Esse outro dado é interessante, nós temos aqui o índice de Gini, para cá ele está diminuindo, tá? Aqui a escala é invertida, o índice de Gini está diminuindo para cá, que significa que menos desigual, os países mais à direita, aqui a carga tributária. Se nós olharmos a linha de tendência, mais uma vez, nós vimos aqui países com maiores cargas tributárias tendem a ser menos desiguais, e o Brasil está bem fora da curva, né? Esses dois gráficos mostram uma relação interessante, ou seja, todo aquele crescimento de carga tributária do Brasil, se nós olharmos os dois gráficos, foi na realidade nesse sentido. Nós crescemos sem distribuir renda, nós crescemos para cá. Por isso que a discussão da redução da carga tributária, nesse nosso modelo, num país que nós temos aí a segunda ou terceira maior desigualdade do mundo, é uma discussão inócua. Nós não vamos, no curto prazo, conseguir reduzir carga tributária. Se quisermos melhorar a distribuição de renda, o nosso caminho vai ser, na melhor das hipóteses, caminhar para cá, manter a carga tributária e tentar distribuir mais. Nós temos outros dados aqui que eu vou passar rapidamente, já tenho menos de 5 minutos, é isso? Ou esse papel caiu aqui por acaso? Tenho menos de 5 minutos, aqui tem alguns dados, né, que dão qual o reflexo social dessa questão da tributação, né, sobre a renda. Nós temos aqui despesas com educação, de novo, né, carga tributária e despesas com educação, né, a tendência é países com maior carga tributária gastam mais com educação, né, o Brasil está aqui um pouco fora da curva. Nós temos também o reflexo disso na qualidade do ensino, então vamos olhar não só a questão da quantidade, mas a questão da qualidade, né? E nós temos aqui esse PISA, a gente usa esse dado aqui é um tipo de prova, de teste internacional, que permite a comparação com outros países, né? Há muita críticas a esse tipo de teste, mas é o que permite a gente fazer a comparação. Repare que maiores cargas tributárias significam normalmente melhores resultados, né? E o Brasil aqui está perto do nível de analfabetismo funcional nesse tipo de teste que envolve linguagem, matemática, raciocínio lógico. Temos aqui a despesa com saúde, o Brasil fica um pouco mais em cima da tendência, né? Ou seja, nós estamos gastando em percentual do PIB relativamente um percentual grande, né? Mas os resultados não têm sido
muito bom e uma forma de você medir resultados sobre saúde também, embora não seja aí uma medida ideal, mas os dados da teoria, os dados teóricos, a variável teórica utilizada normalmente é a mortalidade infantil. Nós temos aqui quanto maior a carga tributária, menor a mortalidade infantil, e o Brasil, mais uma vez, aqui um ponto fora da curva. Isso aqui já é de conhecimento de todos, vou passar um pouco, né, já que o meu tempo... Para onde ir, então, para a gente finalizar? Se a gente chegou até aqui, temos um diagnóstico, ainda que precisando fundamentar melhor, nós temos um diagnóstico que a tributação é regressiva, de que o gasto por si só não é suficiente para distribuir renda, para reduzir as desigualdades. Nós temos que voltar para o sistema tributário e tentar fazer a chamada justiça fiscal. Nós teríamos 3 opções, e essas 3 opções, para concluir, eu gostaria de colocar dentro dos modelos que existem aí nos últimos 10 anos, o que tem sido discutido, né? A primeira opção é ampliar e aprofundar as reformas do pacote neoliberal. Essa opção está posta, tá certo? Está posta como opção, inclusive, para tentar, dentro daquela linha de que vamos arrecadar mais, né? Ainda que mais regressivamente, mas vamos tentar, dessa vez, fazer uma política de gasto mais progressiva. A outra opção, é a opção mais adotada, né, nas últimas tentativas de reforma aqui na América Latina, é um ajuste no modelo neoliberal, mas sem efetivamente promover uma tributação redistributiva. Então, a gente começa a fazer uns ajustes naquele modelo, né, mas que, no fundo, não tem nenhum impacto redistributivo. E, por último, seria o ideal, novos movimentos em direção à progressividade. Nós vamos citar já alguns aqui na América Latina. Então, rapidamente, ampliação das reformas do pacote neoliberal. O que está na pauta, né? Reformas administrativas que visam reduzir o custo da administração tributária e do cumprimento das obrigações tributárias, além de incentivar o investimento estrangeiro. Ou seja, na linha de administração tributária, a reforma nós temos que cortar custos, cortar custeio da administração tributária. Gostaria de abrir essa discussão, mas amanhã nós vamos ter aí o painel de administração tributária, né? A criação recente na Receita Federal de delegacias de grandes contribuintes vai dentro desse modelo. É um modelo simples de redução de custo da administração tributária, não tem outro fator. É balela essa história que vão atrás dos grandes contribuintes, só com a criação de delegacias. Não precisa criar grandes delegacias para fiscalizar grandes contribuintes. É uma falácia isso, tá certo? A supressão de isenções especiais e redução de benefícios fiscais. Aumento da tributação indireta via IVA, é o mais comum nos últimos anos, inclusive com a inclusão de mais atividades no âmbito do IVA. A nossa reforma tributária tentou aí juntar PIS, COFINS e vários outros tributos e criar um IVA nacional. E exemplos importantes desse tipo de reforma, de aprofundamento do modelo neoliberal, nós temos aí a reforma no Panamá, a reforma da Colômbia, República Dominicana e as tentativas recentes de reforma do ICMS no Brasil, né, que se a gente só for entrar nessa discussão aqui, a gente não sai daqui hoje. E reformas na rubrica de ajuste no modelo neoliberal, mas sem redistribuição efetiva, talvez seja o tipo mais comum de reforma tributária ou de tentativa de reforma tributária mais recente, né? As principais medidas incluem imposto sobre operações financeiras, né, no nosso caso a gente até perdeu, novas isenções, o IVA zero ou zonas livres de tributos, né? Aí não é nem zonas francas, seriam zonas de processamento de exportação e etc. Novos impostos em cascata sobre as vendas de itens específicos. O Brasil e o México têm tentado adotar essa estratégia de reforma tributária. E, por último, né, os novos movimentos em direção à progressividade. Nós temos impostos especiais sobre o consumo de artigos de luxo, temos o exemplo aí do Equador, com o imposto a los consumos especiais, criado em 2008, impostos sobre a propriedade, especialmente sobre a terra nua. Precisamos fazer essa discussão da tributação da terra nua. A justificativa das elites é ótima, é assim, arrecada tão pouco, para que vocês vão quebrar a cabeça com isso? Mas e dentro do nosso modelo de eficiência, se arrecada pouco, a gente não deve ir atrás, ou então extingue o tributo, né? Há algumas contradições. Impostos sobre grandes fortunas no Brasil, essa é uma questão bastante polêmica, daria um debate só isso aí, né? Mas nós temos que enfrentar essa questão. Maior progressividade na tributação sobre a renda e aumento da tributação sobre a renda do capital. Essa é uma outra discussão, a questão da tributação, da progressividade da tributação na renda, esbarra no Brasil no próprio pressuposto da desigualdade. Nós temos problema em distribuir renda via
tributação da renda, porque a nossa tributação da renda é concentrada na tributação sobre a renda do trabalho, e a renda do trabalho, né, ainda tem uma base pequena comparada com a renda do capital. E, por último, bons exemplos nesse sentido foram a reforma de 2007 no Uruguai, né? O Uruguai reinstituiu o imposto sobre a renda, né, que eles tinham perdido em 73, e a proposta do governo equatoriano de aumento da progressividade da tributação sobre a renda, né? Essa parte aqui fica depois para o debate, né? Alguns dados de crises econômicas, quem pagou a conta em cada uma das crises, e eu acho que o meu tempo já explodiu, pelo menos em 2 minutos, não foi? E deixa eu ver aqui se tem mais, vou avançar aqui, mais 1 minuto para encerrar. Só botar aqui as considerações finais e a gente... Aqui, algumas considerações finais. As reformas fiscais recentes têm acentuado uma anomalia na América Latina, que é a substituição da tributação direta pela tributação indireta sobre o consumo. Esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar nessa questão, e é um problema difícil de enfrentar. Nós temos uma dificuldade de tributar a renda. A tributação mais fácil é a tributação do consumo, do ponto de vista da administração tributária, né? Ao mesmo tempo, dados de distribuição de renda mostraram que a América Latina, em média, se tornou mais igual dos finais dos anos 80 a 2000, né? Estudos de incidência tributária parecem mostrar que essa desigualdade, as políticas fiscais desse período teve impacto, né, sobre a desigualdade de renda, aumentando-a ou, no mínimo, não mitigando-a. Especialmente a partir de 80, a liberalização financeira internacional abriu novas oportunidades para a fuga de capitais e para a evasão fiscal por parte das elites. Isso dificulta a tributação da renda, principalmente a renda patrimonial, a renda sobre patrimônio. Para as próximas reformas, ainda não será possível abrir mão de receitas. Isso é uma dura realidade, não dá para se falar em redução de carga tributária. Nós vamos precisar reforçar a tributação da renda, o que depende também da capacidade administrativa de cada país, ou seja, da administração tributária de cada país. Na América Latina e no Brasil, é preciso incorporar ao sistema tributário, juntamente com o setor informal, aquilo que sempre diz, né? Precisamos incorporar o setor informal na tributação. Nós precisamos incorporar também a burguesia capitalista, como o professor Chico de Oliveira falou hoje de manhã, né? Como o Estado está sendo gerido por um comitê executivo da burguesia, né? Isso aqui fica cada vez mais difícil. E Richard Byrd argumenta que os países latino-americanos não têm sistemas fiscais mais igualitários, porque a população politicamente relevante é pequena e rica, e ela gosta das coisas como estão. É isso aí, obrigado a todos, desculpe aí ter passado um pouquinho o tempo. Bom, obrigado.